94,5 FM, a sua frequência que faz a diferença. Hoje no quadro Saúde em Pauta, primeiramente recebo mais uma vez a professora Luciana Schleider. Tudo bem com você, professora do Departamento de Tudo. Enfermagem da UFPR? Sim, tudo bem, Patrícia, tudo bem. Que bom, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, maravilha, sempre uma satisfação. E hoje a gente conversa sobre doenças autoimunes, o que eu acredito, pelo menos, que muita gente deve ter sofrido ou deve ter descoberto aí um pouco mais a fundo durante a pandemia. Quem vai confirmar isso com a gente, né, é o doutor Renan Beng, nosso convidado hoje do quadro Saúde em Pauta. Doutor Renan, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer aí compartilhar com a professora Luciana e agradecer ao retorno aqui na Rádio UniFM também. Uhum. Então, de fato, essas doenças autoimunes têm estado cada vez mais em conversas em consultório, em consultas médicas, porque os diagnósticos têm surgido com mais frequência, né? De Então fato, procede mesmo isso que eu falei durante a pandemia agora, período de mais estresse, assim? Isso, acredito que o fato de a pessoa também estar mais em casa, se observou mais, o período de estresse também aumentou consideravelmente na população em geral, e isso tem até talvez colaborado com os médicos para fazerem mais diagnósticos, né? Uhum, certo. Bom, doutor, primeiramente vamos conversar o que que é uma doença autoimune, né? Bom, a doença autoimune, ela na verdade ela é uma doença quando algumas células do sistema imunológico começam a reagir contra as células saudáveis do próprio corpo. Tá? Então, não tem assim um causador externo, na maioria das doenças autoimunes, para o início da doença. Então, são as Uhum, próprias células do organismo que se desorganizam e começam a reagir, formando anticorpos contra as células saudáveis do nosso corpo. uhum. E de diversas formas, não é uma doença, né? São as doenças autoimunes? Isso, existem diversas doenças autoimunes, cada uma com as suas manifestações clínicas, cada uma com as suas possíveis complicações, né? Existem mais de 50 doenças autoimunes que são, digamos, as 50 doenças mais comuns dessas doenças Uhum. autoimunes, né? Cada uma, algumas atacam mais pele, outras atacam mais órgãos específicos do nosso corpo e até articulações e tudo mais. Sim, sim. Dessas 50 aí mais comuns, quais que são as top 3 dos consultórios, geralmente? Olha, o que eu tenho feito muito diagnóstico ultimamente é o lúpus, né, que de fato é uma doença talvez mais comum dessas autoimunes, né, que atacam principalmente mulheres, pode atacar homens também, mas principalmente mulheres entre 30 e 60 anos de idade. Depois tem artrite reumatoide, que eu acho que é também tão comum quanto. E aí eu diria a terceira colocação, não existe uma, mas talvez ali doença de Crohn, é, ou até o próprio lúpus numa manifestação diferente, uma síndrome antifosfolípide, o nome é meio complicado, mas que causa tromboses no corpo de forma sem uma causa específica, né? O próprio anticorpo que causa esses coágulos dentro do corpo, né? Uhum. Você vê, né, professora Luciana, como é importante, bom, já vamos conversar sobre quais são os efeitos causadores, né, o que desencadeiam esse sistema, mas é complicado, né, quando nesse período agora em que as pessoas passam a se observar e até ficar um pouquinho mais estressadas, essa guerra contra o próprio corpo, né, dentro do próprio corpo. Sim, e assim, é bem importante, né? Esse nome, doença autoimune, é um negócio até que para quem é leigo, assim, assusta, né? A própria definição que o doutor Renan traz, assim, é as suas células agindo contra o seu próprio corpo, né? Então, assim, isso é um negócio que às vezes mexe é, bastante, né? Às vezes mexe bastante com até o emocional, né, doutor Sim. Renan? Queria que se você pudesse falar um pouco desse componente, né, que também está atrelado a esse tipo de doença, né? Isso mesmo. Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico da doença autoimune, claro, existe o tratamento medicamentoso, algumas orientações específicas para cada doença, mas o lado emocional, o estresse, ele ajuda a desencadear as crises da própria doença. Então, a gente Uhum. pode, por exemplo, ter o lúpus, que a gente sabe que a exposição solar, por exemplo, piora as lesões de pele para quem tem o lúpus relacionado às lesões de pele, pode aumentar as lesões com o sol.
mas o lado psicológico também aumenta a chance, digamos, a probabilidade de essas lesões piorarem. Uhum. Bem lembrado, né? Engraçado como cada caso é um, né? Como cada corpo ou cada situação reage de uma maneira, mas basicamente o emocional, nesse caso, é bem importante. Ele é tanto afetado como também ele pode ser uma das causas, né? Do que vai desencadear. E bom, doutor Renan, quais que são os fatores que mais desencadeiam esse processo autoimune? Olha, ainda não está muito claro isso, um fator que desencadeia, mas assim, a gente sabe que, claro, a gente tem um fator genético em alguns casos, em algumas doenças, que a gente vê o padrão familiar, né, principalmente a artrite reumatoide, tem um fator familiar muito forte, né, eu, por exemplo, tenho uma família que a avó, a filha e a neta, todas têm, então eu acompanho todas elas. Então, mas tem outras que não tem histórico nenhum na família e a pessoa começa a desencadear essa doença. Isso ainda não está explicado o porquê acontece. Uhum. Nesse Posso caso, fazer uma pergunta? claro. Opa, doutor Renan, então conte pra gente, assim, como que é o típico paciente que você recebe, né? Ou você, Ótimo. o doutor Renan vai em casa, né? Também atende em casa. Como que é esse paciente? O que ele traz, né? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando, será que isso é um negócio muito sério? Como que eu identifico? Não, tem um emocional, é pele, é outra... Como que é? Quais são as queixas? O que ele traz para você que você começa a já formular aí o seu diagnóstico de uma possível doença autoimune, daí exames, tudo mais? Olha, essa pergunta é muito interessante, tá? De fato, eu adoro, assim, essa questão da consulta, de descobrir coisas, né? Então, a questão é o seguinte, a doença autoimune, eu costumo dizer para meus pacientes, assim, é aquela doença estranha, que dificilmente se faz um diagnóstico. Porque, por exemplo, eu tenho uma pressão alta, eu meço a pressão, deu alta, a pressão está alta, simples, né? A doença autoimune é, por exemplo, aquela mulher que teve 2 abortos consecutivos, 3 abortos consecutivos e ninguém descobriu a causa. Veja, a mulher, o corpo humano é, bem dizer, perfeito. Então, assim, quando a mulher gera uma criança, para crescer certinho. Por que teve aborto? Normalmente, às vezes, passa, não se investiga, aí a mulher tem outro aborto. E tem outro aborto. Ou então começa com lesões de pele que não é bem uma dermatite comum, não é uma picada de inseto, e, puxa, eu fui na praia, voltei, nossa, piorou demais, aí dizem que é uma alergia ao camarão, mas aí comeu camarão a vida inteira, nunca aconteceu nada. Então, costuma se manifestar de uma forma muito estranha. Ou dores que, assim, puxa, eu acordo com dor, mas no esforço eu não tenho dor articular. Então, justamente, como que eu acordo com uma dor pior e durante o dia ela vai aliviando. Isso é uma característica muito comum, por exemplo, da artrite reumatoide. Então, eu acho que a frase que mais se adapta no popular é uma doença estranha de manifestação estranha. Melhor definição, é. Aquilo que sai do comum mesmo, né, que você não sabe exatamente o que que é, e não sara e nunca viu aquilo, né, aquela alergia ao frio, alergia a problema, né, quando começa a ficar nervoso e começa a surgir mancha, coceira, e quais que são os principais diagnósticos, né, para quem quiser comprovar também, e os especialistas também que possam auxiliar para esse tratamento ou diagnóstico mesmo. Bom, eu acho que a doença autoimune, ela não deve a pessoa, né, escutar agora essa entrevista e sair procurando autoimunes, tá? Eu acho que isso tem que ser bem frisado mesmo. O que acontece é o seguinte, você que não tem um diagnóstico específico, mas tem um problema, puxa, eu tenho muita dor articular, dor no corpo, ou eu tenho manchas no corpo de forma, assim, estranhas mesmo, muito comum do lúpus, que é a doença em asa de borboleta, bem no rosto, que é uma mancha que fica quase sempre, não é porque está frio ou porque deu risada, é porque a pessoa tem essa mancha no rosto mesmo, ou não tem, sente alguma coisa, mas que ainda não foi feito um diagnóstico específico, eu acho que vale sim a pena consultar com um especialista, que pode ser, por exemplo, médico de família, como eu, ou um reumatologista, para de fato fazer um diagnóstico, tá? Veja, a doença autoimune, no geral, exceto, assim, talvez a artrite reumatoide, que tem uma associação com exame muito forte, mas, no geral, as doenças autoimunes, elas se manifestam assim, a gente presencia no exame, daqui 3 meses talvez vá coletar e some tudo aquelas alterações. Então, a gente precisa, de fato, ter um acompanhamento, porque o ideal é fazer os exames no período que ela está se manifestando, Se tá? Então, assim, manifestando, sim.
A Exatamente. gente pode dizer que então ela não tem cura, né? Isso, a doença Pode se manifestar autoimune. sempre. Isso, mas, por exemplo, uma vez que eu tenho o diagnóstico de um lúpus, de uma artrite reumatoide, eu faço um tratamento medicamentoso, de uso contínuo. Aí existem várias medicações para cada tipo de doença autoimune, e preciso de exames de acompanhamento, porque normalmente, com o tratamento, a gente consegue estabilizar isso, essa doença, as manifestações clínicas, mas a gente tem que também prevenir as complicações dela, né? Porque o lúpus a longo prazo ele tende a ocasionar complicações, doenças agudas, e a gente precisa, de uma maneira geral, evitar isso. Uhum. Pode desencadear outras complicações ainda por cima, né. Esse que é bom, como bem lembrou o doutor Renan, não precisa sair no doutor Google, né, achando que já tem, mas é uma grande possibilidade se for o caso, né. E até Exato. porque, Patrícia, se a gente coloca no Google aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Se a gente coloca ali os nossos sintomas no Google, às vezes você pode ter lá, sei lá, de um tudo, assim, né? Pode não ser nada, pode ser tudo, né, daí sempre acha que é tudo. Exatamente. A gente sempre fala, né? A melhor opção é consultar o seu profissional de saúde de confiança, fazer um acompanhamento a longo prazo, né? Então, assim, realmente vincular com alguém, quer seja um médico, um enfermeiro, um profissional que possa te acompanhar a longo prazo, né? Porque às vezes, quando a gente fica só buscando o serviço de saúde no momento em que você está com uma dor aguda, às Uhum. vezes você ali não identifica nada grave no momento, mas pode ser uma situação de base ali que pode É se uma doença manifestar mais para crônica, é. frente, uma doença mais crônica. Uhum. Então, às vezes, esses problemas de saúde e doença, assim, eles requerem mesmo um vínculo, uma pessoa que vai te acompanhar por mais tempo, fazer exames de rotina, né? Isso, às vezes, uma equipe, né, doutor Renan? Eu entendo as doenças autoimunes, como você falou, que tem a questão do remédio, mas tem outras questões também que pode ajudar, lazer e a alimentação adequada e atividade física e não é e a questão emocional, psicológica também. Então acho que isso é importante, a gente ter essa noção de saúde como algo mais do que ou um Uhum. remédio milagroso ou uma questão pontual ali num serviço de saúde. E bem como É, você lembrou, né, professora, também o emocional fica não tanto pode, né, quem sabe afetar, mas também é afetado, né, com isso, com essa questão, como o doutor Renan falou, uma doença estranha, um sintoma estranho, né, você não sabe direito o que é, e o fato de você saber, pelo menos ter esse conhecimento já auxilia bastante, e lógico, também saber se cuidar de uma maneira correta, né, eficaz. Aí, diga, doutor Renan. de fato, assim como outras doenças, as doenças autoimunes, claro, ela tem a questão da medicação, que é super importante, mas cada doença tem a sua orientação, né? Então, por exemplo, o lúpus, para não se expor demais ao sol, ou, por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença autoimune que atinge principalmente o intestino, que existe diversos alimentos que a gente tem que tentar evitar. Então, evitar de uma forma geral os processos inflamatórios, isso a gente consegue, claro, com medicação, mas estabilizando a questão da saúde mental, tendo a atividade física sempre como fator concomitante junto com o tratamento. Então, de fato, é uma questão bem complexa. Eu acho que vale sim um acompanhamento com uma equipe de saúde adequada e treinada para isso. E de um médico que acompanhe você, né, os seus casos específicos, seus sintomas específicos, tá ótimo. Então, doutor Renan, agradeço muito a sua participação hoje no quadro Saúde em Pauta, espero, né, que tenha esclarecido alguém pelo menos como uma possível, né, opção de diagnóstico, né, para quem esteja aí com algum sintoma estranho, já sabe que pode ser isso, né, também averiguar, lógico, fazer o diagnóstico correto com um especialista. E, bom, esse é o doutor Renan Beng, ele é especialista em saúde da família. Aí agradecer também, professora Luciana Schleider, mais uma vez por trazer aí o convidado e pela participação no quadro Saúde em Pauta. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigada, tá? É sempre legal trazer informação de qualidade aí, né, com base científica, e agradeço ao doutor Renan a disponibilidade também de estar aqui com a gente. Com certeza. Uma ótima tarde para vocês. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui na rádio que faz a diferença, agora mais música urbana.